A minha ideia aqui é falar um pouco da história do xadrez e de uma das maiores descobertas arqueológicas e xadrísticas que você não conhece. Que eu duvido que você saiba, que é pouco difundido aqui no Brasil. Então vou revelar para vocês daqui a pouco. E o xadrez está um pouco não muito valorizado nos tempos de hoje. Apesar de ainda ter campeonato mundial, hoje é o norueguês, como você falou, Magnus Carlsen. Que é uma super estrela, né? Ele é o mais conhecido de todos. Antes era o Kasparov, que ele, desde os anos 80, 90, ele que manda, ele ganhou de todo mundo, 20 anos de hegemonia, se aposentou no auge. Só não ganhou do Blue lá, como é que era o nome? O Deep Blue. Deep Blue. E o legal é que o Kasparov, ele chegou a jogar com o Magnus Carlsen. Criancinha, né? Era uma criança. Tinha uns 10 anos de idade, Carlsen, e eles empataram. E aí você já vê e tem um vídeo, você tem um vídeo dele jogando, o Kasparov assim, e o Carlsen criancinha olhando a mesa do lado. Sendo que porque o Kasparov estava demorando para jogar. E ele continua sendo desse jeito, né? Esse jogador que, tipo, trata os outros igual... Ele, nos últimos 10 anos, só deu o Magnus Carlsen, ele que manda hoje no xadrez. Ainda continua sendo o campeão mundial. Pois bem... Norueguês? Norueguês. E os russos já dominaram muito esse esporte. Tinha o Karpov antes, depois o Kasparov, um substituiu o Exatamente. outro. E se você pegasse lá nos anos 60, 70, até os anos 80, se pegasse o top 10 melhores enxadristas, era tudo russo ou leste europeu, né? Então era uma hegemonia muito grande. E na Guerra Fria... Isso era um fator, né? Tirando a Lua, né, que tinha essa disputa da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, depois da Lua era o xadrez. Eles disputavam para ver quem que ia ter a maior pica no xadrez. E só que os russos, apesar de ter assim 50 melhores enxadristas, os Estados Unidos tinha um. E que foi o que ganhou, que era o Bob Fischer. Que depois sumiu, né? Depois disso ele deu uma enlouquecida. Ele já era paranoico. Era aquele cara que andava no meio da rua vestindo farrapos e fazendo... Assim, que ele abriu mão de todo e qualquer... Eu não bem sei, material. Não sei se assim. chegou a esse ponto. Mas ele tinha o caso do enxadrez. Não era um enxadrez, era um matemático. Era um matemático. Era um matemático, é verdade, tem razão. Mas o Bob Fischer também de qualquer maneira deu uma enlouquecida. O Bob Fischer se isolou do era mundo. Esquizofrênico, era uma pessoa difícil de se lidar, e depois que acho que ele perdeu o título, ele se isolou. Nunca mais jogou xadrez, nunca quis mais aparecer em público. Pois bem, dito isso, então, e as partidas eram transmitidas ao vivo, o mundo parava para ver. Perdeu um pouco da fama o xadrez, mas ele existe há mais de 2000 anos e ele continua de vento em popa, historicamente falando, né? Apesar de ter mais fama, menos fama, ele está aí. E seu início, até onde eu estudei, veio da Índia. Não é uma coisa confirmada, mas a mais plausível é que tenha vindo da Índia por volta do século VI. Os primeiros registros da Índia de jogos de xadrez datam do século VI, porém... Então não tem... tá. Porém, você acredita que ele seja mais antigo que isso? Pode ser muito mais antigo que isso. Porque você falou 2000 anos, aí eu imagino que... 1500. Tá. Corrigindo, 1500. Porque foi por volta do século VI, depois de Cristo. Eu imaginaria, eu achava que era Irã, mas era na Índia. Chegou então, lá. Um pouco mais pra lá, né? Demorou 500 anos para chegar na Europa. Na Índia, eles têm um jogo precursor chamado de Chaturanga. Que existe até hoje. Tá. Que já tinha um tabuleiro com xadrez, e você tinha 4 peças, que era biga, elefante, infantaria e cavalaria. Que interessante. Dizem que é um precursor, né? Foi inspirado em... Não faz sentido na Europa pôr elefante. Pois é. E aí, chegou na Pérsia, o jogo da Índia chegou na Pérsia, aí depois teve a conquista da Pérsia pelo Islã, lá por volta de 600, 700, né? Depois de Maomé, a criação do Islã, eles expandiram o império, conquistaram a Pérsia, e aí o Islã entrou em contato com o xadrez. E nesse percurso, ele foi se modificando. As peças foram se modificando, estratégias foram se modificando. Trocaram elefante por camelo? Não. Olha, é uma boa pergunta. Foi aos poucos. Eu sei que o elefante virou torre quando chegou na Europa. Sentido, imaginei. Europa cheia de castelo. É a peça tanque. Eu sei que de elefante virou antes de virar a torre medieval de castelo, do elefante ele virou, eu não sei como é que é o nome da torre de madeira para invadir um castelo do amiguinho. Você faz uma estrutura de madeira com rodinhas. Tá. Encaixa, assim, encosta e o pessoal sobe a escadinha para... Virou isso antes. Era essa peça. Aí depois, quando chegou na Europa, por volta do ano 1000,
que veio, acho que relações comerciais de Islã e Europa, apesar de suas rixas. O xadrez chegou na Europa e aí ele começou. Aí eu imagino que também a peça, o bispo devia ser o mulá. Não, possivelmente. Não era o bispo, porque não faz sentido, O bispo só existiu depois de chegar na Europa. Porque ele foi cristianizado, o xadrez. O jogo pegou entre a nobreza e os militares, porque era um jogo de estratégia militar. Ele não estava no povão ainda, estava ainda na aristocracia europeia. E como ele chegou na nobreza, começaram a fabricar xadrez, artistas começaram a fazer uma coisa mais elaborada, né, não é só pecinhas quadradas, né, vamos fazer uma coisa aqui. E aí surgiu, por exemplo, peças de marfim branco, porque não tinha peça branca ainda, era de madeira, e aí tinha madeira escura, madeira clara. Você tinha preto e vermelho. Mas tem até hoje, né? Tem até hoje. Mas você não tinha o branco. Sim. O branco veio do marfim quando chegou na Europa. Então ele ficou um pouco... As peças ficaram mais rebuscadas e surgiram peças que simbolizavam o cristianismo. Né? Você tem aquela cruz na cabeça do rei, você tem o bispo... Você vai ter a rainha também. A rainha entrou também quando chegou na Europa. Antes era o conselheiro do rei. Olha, entendi. Era o Snowgood. Não, era o... E aí virou a rainha na Europa. E é nesse momento que você troca aquelas torres de cerco de madeira por essa torre de castelo, provavelmente, também. Sim, também. Meio que nessa época, torre de castelo medieval. Aquela torre de cerco que você falou de madeira que chega ali, você troca por essa torre. A torre normanda. Exatamente. Então no lugar do rei era o sultão. Talvez. Bem provável. Era o sultão, o Snowgood, aí virou... Na Pérsia era o Shah. Né, era o Shah, é verdade. E tinha esse nome Shah. Até tem uma dúvida que se o nome chess em inglês tem essa influência. Xadrez. Chess, né? Xadrez. A musicalidade da palavra. Interessante, hein? Tem essa desconfiança. O xadrez. Era como que ele se vestia. Então era o xadrez. Só, ele gostava muito de usar xadrez. Exato. Xadrez. E aí virou o xadrez. Muito bem. Sensacional. Porque aqui é ciência. Aqui é história. Aqui é história. Aqui é história. Informação. A gente não inventa, né? Informação. Não tem nada inventado nessas aqui. Não, eu tô assistindo assim e de repente eu não vejo essas vindo. Mas tem alguma referência nesse momento da gente já ter uma regra parecida com a regra moderna? Isso só foi ocorrer por volta de 1500. Isso bem depois, então, 1000 anos depois, praticamente. Uns 500 anos depois de chegar na Europa no ano 1000. Depois de chegar na Europa, tá. Aí ele começou a tomar a forma que a gente conhece. Entendi. Em 1500, você tem os primeiros livros que falam de xadrez. E aí a gente já pode dizer que é o formato que a gente conhece hoje. Já tem regras muito parecidas com as Porque antes as peças mexiam de outro jeito. Porque você foi falando que parece uma substituição delas terem umas funções similares, mas até o movimento era diferente? Só uma coisa, as peças não mexem. Quem mexe é quem tá jogando. As peças mexem. Então, Camila, respondendo você, é difícil saber, paradas, né? Porque muita coisa se perdeu nesse tempo. É tipo um tabuleiro Ouija, né? Ô louco, socorro. Você não tem tabuleiros da época da Pérsia, da época da Índia, que resistiram ao tempo. Né? Você sabe que assim, teve influência, possivelmente pela Rota da Seda, o xadrez chegou na China, e na China, em vez da peça ficar no centro do quadrado, passou a ficar nas linhas. Que interessante. E aí virou o xadrez chinês. Eles modificaram do jeito deles. Sim, o xadrez chinês. Que você joga na linha, não no quadrado. Interessante. O elefante, acho que se movia em diagonal, depois que ele teve um papel mais de torre de linha reta. Mas assim, as peças já tinham uma configuração muito parecida com o que tem hoje. Mas, de qualquer forma, como o xadrez não tinha uma regra oficial por toda a Europa, você tinha regras regionais, que nem dama. Você jogou dama com seu amiguinho, viajou para a casa do seu primo, aí ele sopra, esfrega assim, bota no bolso e fala, qual foi? Qual foi? Você não comeu a peça, eu peguei pra mim. Vai se ferrar. Uma vez eu joguei um jogo com um cara que ele criou uma regra no meio do jogo pra ganhar de uma criança de 8 anos. É mesmo? Sério?
Sério? Caramba! Era tipo o que acontecia na Europa em 1500. Nossa, mas essa pessoa tem que ser... Nossa, muito em minha defesa, muito competitiva, né? Impressionante, Ela, olha, carapuças estão servindo. Eu estava ensinando a jogar. Ninguém falou. Ninguém falou o nome de ninguém. Se você explicar a regra toda de uma vez, é muita informação. Vamos aprender jogando? Aí eu vou explicando. Aí pra você já falou no meio. Falou só pra vencer. Não, eu tava explicando, ué. Se aquilo me favoreceu na hora, foi uma mera coincidência. Aquilo não estava no manual, não, mas é que eu sei. O ser humano está aqui neste planeta por uma mera coincidência. Uma série de acontecimentos do acaso para estarmos assim como eu explicava a regra para aquela criança. Entendi. Vou dar um depoimento aqui. É muito divertido jogar com vocês três. A gente fez isso poucas vezes. Acho que a gente devia fazer mais. Mas concordo. O Ruas e o Emílio são mega competitivos. É impressionante. Eles são muito competitivos. Por isso que fica essa briga. Eu, em geral, tô só lá para participar. E o Pirula é uma enciclopédia. Como que chama aquele jogo lá de perguntas? Quest? Quest. Meu Deus, como que o... Não, você se sente um idiota jogando Quest. Nossa. Tirando a parte de esportes. Não, aí tem o Emílio. A parte de esportes é ele. Mas assim, é muito divertido. Era a Copa de 94. Você, opa, legal. Qual a cor que o Romário, da cueca do Romário um dia antes do jogo? Aí você, caralho. E o Emílio sabia. E o Emílio sabe. O Emílio sabe. Pois é. Sonhos molhados com a cueca do molhado, com a cueca do Romário. Mas uma coisa importante é que eu nem tava falando de você quando eu falei do meu amigo que fez isso com a criança. Pois é, a carapuça serviu aqui. Tá falando de um amigo meu também. Recibo. Não era eu. Chama recibo que chama, né? Recibo que chama. Então, o Anito vai ensinar a gente a jogar xadrez um dia. Bora. Mas eu vou fazer, eu tô me mudando. E ele só vai pôr a regra. Olha, quando o cavalo está exatamente na posição que ele está aqui, o jogo. Ele pode derrubar o rei. Possivelmente vai nascer o jogo de um sábado qualquer até o final do ano. Jogo de carta de um sábado qualquer. Pô, porque não faz o jogo de peça? E aí, a regra é minha. O xadrez. E eu mudo ela a hora que eu quiser. Esse sim eu vou poder falar na hora que a gente jogar. Você tá mudando a regra. Eu criei esse jogo. Então eu pego assim, pronto. Faz o xadrez num sábado qualquer. O Lúcio de um lado, o Deus do outro. Inferno versus os peões versus são céu. Os capetinhas e os anjinhos. Eu lembrei, agora que você falou dos peões, eu lembrei disso. Dá pra perceber muito bem a história do xadrez ligada à nobreza. Porque além de você ter os personagens nobres representados, você tem o rei, a rainha. O rei, a rainha, os bispos, você tem uma representação, inclusive, da parte religiosa da Europa, você também tem os peões ali na frente, e aqui não é nem brincadeira, porque uma das jogadas do xadrez é você sacrificar o peão. É a peça que vale menos, representando ali quem não era da nobreza, os soldados, e representando que essas peças elas estão ali para serem sacrificadas para proteger o rei. Então você tem todo um uso de sacrifício dessas peças, inclusive para manter o jogo funcionando. Sim. Né? O peão vale menos se for comparado com uma torre. E a cavalaria vale mais. E a cavalaria vale mais. Então você tem todo esse jogo e essa dependendo da estratégia, vale a pena sacrificar um peão. Exato. Ou dois ou três peões, porque eu sei que eu vou pegar um cavalo. Exato. Até porque às vezes o peão tá te atrapalhando, né? Ele tá bem no meio do caminho lá que você fala, E devia acontecer muito, né? Chegava lá, tava o soldado na frente. Amigão. Em nome do rei. Sim! Exato. Pois bem, só em 1851 teve o primeiro torneio de xadrez da história em Londres e aí oficializou a regra. Foi tipo um concílio de Nicéia. Tipo, cada região tava jogando xadrez de um jeito. Tinha gente que jogava com 2 damas, gente que jogava com a fileira de peão 3 casas à frente. Aí, como ia ter o primeiro torneio oficial da Inglaterra, gente, vamos botar ordem aqui. Concílio de Nicéia, pega todas as regras. Não, isso é apócrifo, isso é apócrifo, isso é apócrifo. Pronto, essa é a regra oficial. Vamos fazer uma regra tudo certinho, porque senão vem uns Carlos Ruas da vida aí, começa a inventar a regra na hora de vir. Pois bem, se aproveitam de minha nobreza. Então vamos padronizar o negócio aqui. A gente fala a regra antes de começar o jogo. Todas. Mas vai lá. E aí assim você tem a regra oficializada, a primeira conferência, o primeiro torneio, o xadrez como nós o conhecemos hoje. Porém, então isso é mais ou menos um resumo da história do xadrez. E o que eu achei mais legal nessa pesquisa foi quando eu bati o olho no maior achado arqueológico, que eu não conhecia ao certo. E apesar de ter
um exemplar que eu comprei como lembrancinha quando eu viajei uma vez para Noruega e eu nem sabia o valor que tinha aquilo, assim, não sei, o que simbolizava aquilo. Você sabia que era uma peça de xadrez? Eu comprei uma peça de xadrez de uma loja de conveniência, achei bonitinho e levei para casa. E agora pesquisando, poxa, aquela lembrancinha que eu tinha era dali. O xadrez encontrado mais antigo do mundo, o maior achado arqueológico enxadrista do mundo, que é o conhecido como xadrez de Lewis. Lewis não é o nome de alguém. Lewis é uma ilha na Escócia. Tá, então você tá falando de uma história que começa na Índia com proto-xadrez. Sim. E todo esse caminho vai até a Escócia. Sim. Pra gente achar o primeiro jogo do que a gente chamaria de xadrez. O xadrez chegou até a Escandinávia, chegou até a Noruega, porque o xadrez de Lewis, os estudiosos associam ele à Noruega. E ele foi comercializado para a Escócia e foi encontrado na Escócia. Tá. Perto lá. Ele foi encontrado em 1830, é recente, historicamente falando. Diz a lenda, não se sabe direito, mas que foi um camponês que estava procurando a vaca dele, a vaca se perdeu, ele entrou numa ruína, achou um potinho de pedra, tipo um cestinho de pedra, abriu e ele encontrou 90 peças de xadrez. Caramba! Em estado de preservação absurdo, porque não pegou chuva, não pegou sol, ficou incubado ali no cestinho de pedra. Sim. Então, assim, ele foi datado de 1.100 anos. Olha. Então, não, do ano 1100, na verdade. Tá. Ele é do ano de 1100. Mas mesmo assim, 900 anos atrás. Sim, é muito tempo e é o único xadrez medieval completo que existe. Que legal. Mas eles só acharam as peças. Não, o tabuleiro também. O tabuleiro também. Peças e tabuleiro. Peças e tabuleiro. Esse camponês vendeu para um colecionador. A preço assim, de colecionador olhou, te dou 50 reais por essas pecinhas aí. Tá bom, ponto. O colecionador levou no antiquário para precificar. E aí que ele soube que os caras olharam e falaram, cara, isso aí é da época medieval, isso aí vale mais de $1 milhão. Caramba. E aí, no uau. Século XIX. No século XIX. Corta a cena, tá as vacas assim, desgraçado, levou o nosso jogo embora. Só queria continuar jogando xadrez.